tudo que puder impactar preço e a própria seleção de fornecedor ser ventilado, ser tratado desde essa fase pré-contratual, que é lá na proposta, que nós vimos a importância da proposta. Então lembra que no briefing, nos requisitos, a proposta já tem que tratar o que possa impactar o preço ou a própria escolha do fornecedor. Ah, se eu soubesse disso, então tinha escolhido outro. Quer dizer, isso precisa estar ventilado e se a proposta está incompleta, completa, porque ela vai sempre obrigar o proponente a fazer uma matriz de risco, né? A gente tem aí que fazer uma matriz de risco. Essa matriz de risco é uma inovação, muitos advogados não chegaram a aprender esse tipo de coisa quando estudaram na faculdade. Você normalmente cria essa matriz numa planilha e ela vai mostrar pelos pesos das cláusulas dos contratos o quanto aquilo aumenta ou diminui o próprio custo da contratação. Então, por exemplo, se esse risco acontecer, que prejuízo que eu tomo? Se aquela situação acontecer, quanto mais eu vou ter que pagar no contrato? Então você faz um estudo financeiro, econômico dos próprios riscos envolvidos e consegue entender se no final você está fazendo um bom contrato ou um mau contrato, principalmente identificando riscos invisíveis que vão ter impacto financeiro. Então o contrato era baratinho, R$1.000, mas uma das coisas que não tinha sido prevista ali vai gerar um prejuízo de R$1 milhão. Pronto, então o baratinho saiu bem caro. A outra questão, para melhor prática, é prever cláusulas para a gestão. E aí eu vou colocar para você quais são os principais objetivos ou as atividades desempenhadas pelo gestor do contrato. Você já se perguntou isso? Quando há uma contratação, quem é o gestor? Em letra miúda, gestor do contrato é quem é o dono do barraco, ou seja, quem é que é a pessoa que está cuidando daquilo. Não tem ninguém definido para cuidar, então não tem ninguém olhando, pronto, pode dar problema. Então é importante, e há grandes empresas, outro dia eu estive com um banco e ele falou, Patrícia, na nossa TI, nós hoje fazemos gestão de 100 contratos de terceirização. E eu tenho 5 gestores cuidando desses 100 contratos. Só que um deles cuida dos de infraestrutura, então sozinho ele está com 70. E os outros 30 estão distribuídos pelos outros 4 gestores. Então foi preciso fazer um trabalho de arrumação da gestão contratual naquela empresa, porque se ele sozinho estava cuidando daquele volume, quer dizer que talvez não estivesse olhando tudo, cuidando do prazo, e já existe software, solução para gestão de contratos. E aí você joga lá naquele software o que está combinado, prazo de duração, e ele vai fazendo os avisos, pode ser amarrado até na agenda eletrônica daquele que é o gestor. Então, quando que inicia o trabalho de um gestor de contrato? Ele inicia antes da contratação, fica parecendo que o gestor só depois contratou. Não, ele inicia antes porque vai caber a ele enxergar até quais são os riscos que precisam ser previstos naquela minuta de contrato. Ele participa dessa avaliação de risco. Então é papel do gestor, vamos lá. Identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso na contratação. Identificar riscos que possam fazer com que o serviço prestado não atenda às necessidades esperadas, que são as expectativas. Identificar a possibilidade de ocorrer danos potenciais relacionados aos riscos. Definir que ações podem ser tomadas para amenizar ou eliminar a ocorrência de um risco. Definir ações de contingência que vão ser aplicadas na hora que o risco se concretizar. Definir responsáveis por realizar ações de prevenção de riscos e procedimentos de contingência. Então aí vai a listinha dos principais atividades, as principais atividades que um gestor de contrato realiza. Às vezes o gestor de contrato nem parou para pensar que ele teria todas essas obrigações e responsabilidades a partir, da necessidade de contratar, não é da assinatura da minuta. O papel do gestor começa um pouco antes, desde a necessidade de contratar. E aí vamos colocar alguns checklists na tela também. Não tem como tratar do assunto de contrato, como eu disse, sem apontar umas listinhas que facilitam enxergar o que pode não ter sido escrito. Então as próximas telas que eu vou jogar para você ver mostram um pouco do que seriam esses checklists e, mais importante, quando nós contratamos alguém, seja pessoa física ou jurídica, nós sempre vamos pensar, e se ele não cumprir?
Quando eu penso em se não cumprir, ele tem que ter lastro financeiro para honrar uma multa ou até mesmo uma indenização. Então, às vezes, você escolhe um fornecedor pequenininho porque ele é mais barato. Mas se ele não cumprir, depois ele não vai ter lastro financeiro. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui para você no checklist é pedir o contrato social da empresa que está sendo contratada, no caso de PJ, olhar qual o capital social dela, principalmente se ela é uma limitada, porque aí a responsabilidade daquela empresa vai estar limitada ao capital social, se é 1.000, se é 5.000, 10.000, 15.000, 50.000. Se você já vê que você está contratando para ele fazer uma coisa de 500.000 e o capital social dele é de 1.000, você já está aí com um desequilíbrio relacionado ao quanto que ele vai responder havendo um descumprimento. Então, há hoje contratantes que na área de compras, às vezes é comum criar uma área só para solicitar propostas e fechar contratos, observam essa documentação. Além disso, olhar a regularidade fiscal, pedir, os dados relacionados ao CNPJ, últimas alterações, fazer a verificação de certidões, inclusive certidões do judiciário. Por que do judiciário? Porque você está contratando aquela empresa para fazer uma atividade. Você pede aí uma certidão de distribuidor geral civil e mostra que tem 3 ou 4 clientes processando ele por causa daquilo. Então, melhor saber isso antes de contratar do que virar uma surpresa depois de que aquela empresa dá problema. Ou você está contratando uma solução de software e tem uma ação no judiciário pleiteando direitos autorais, diz que o cara pegou aquilo de outro. Então, esse momento de levantamento de informações, às vezes se passa batido, acaba não olhando, e isso vai ser um problema lá na frente. Porque não adianta ter escrito a melhor minuta de contrato e depois não ter observado isso e ver que você contratou aí gato por lebre, ou seja, achou que estava contratando uma empresa idônea e que teria lastro financeiro e depois ela não tem. Então, essa pesquisa de contatos, solicitação de certificados e certidões, como eu coloquei, análise de contrato social e outras pesquisas que possam ser feitas, como eu estou colocando aí na tela para que você veja, as verificações. E um item interessante é que às vezes o fornecedor vem sempre no contratante e o contratante nunca foi visitar o fornecedor para ver se ele fica mesmo no endereço que ele diz que fica, se ele tem a estrutura que ele diz que tem. Então, uma cláusula que pode ser acrescentada nos contratos é a que permite inspeção e auditoria periódica do contratante com relação ao contratado, para verificação dos itens de cumprimento do contrato. Isso é mais comum do que você pode imaginar, tem sido bastante inserido, porque como a gente está num mundo cada vez mais digital e as pessoas se comunicam de forma não presencial, às vezes numa contratação inteira nunca vai haver a necessidade de visitar o fornecedor, mas você coloca aquela prerrogativa ali que se precisar você pode ir, ele não pode se negar a abrir a porta para ser visitado. Então vamos fechar, Conclusão da nossa aula de contratos. Com toda certeza, é muito importante ter um bom contrato quando a gente está aí cada vez mais nessa era digital. O contrato pode inclusive ser eletrônico, não precisa necessariamente estar em papel. E para se ter um bom contrato, começa lá na proposta. E não adianta nada ter um bom contrato sem depois fazer gestão desse contrato e documentar conversas, entendimentos e discussões que acontecem entre as partes. Mais do que ler o que está escrito, é ficar de olho, perceber o buraco, o que não foi escrito naquela contratação. Eu espero que você tenha gostado da aula e qualquer dúvida que você tenha, por favor, mande um e-mail, tweet, entre em contato. Vamos continuar cada vez mais aprimorando o pensamento relacionado à redação de contratos. E se é um contrato importante, crítico, por mais que ele não seja caro, seja barato, pede para alguém dar uma olhadinha quando você não se sentir seguro, que só você mesmo vai conseguir enxergar as lacunas ou os buracos para aquele contrato. De novo, eu coloco aqui para você, continue com a sua atualização e observe que hoje o contrato pode vir a ser mais importante do que fazer uma lei nova, porque o contrato faz lei entre as partes. Muito obrigada.